Boa noite, queridos companheiros. Sejam muito bem-vindos nesta segunda-feira, dia 22 de julho, para mais uma semana de estudos no grupo de estudos Caminhos de Amor e Paz, que começa sempre com o Evangelho no Lar. E hoje aqui estamos, eu e a Suzy, para fazermos o nosso Evangelho no Lar convosco e com a espiritualidade que connosco está e com o livro o livro do Evangelho segundo o Espiritismo e o complementar Fonte Viva, que é o que estamos a usar neste momento, que é um livro psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Eu espero que tenham tido um bom fim de semana. Nós estivemos juntos no sábado, portanto, neste caso, tenham tido um bom domingo. E aqui estamos para mais uma semana. Aqui em Lisboa estão neste momento 31 graus e são 9 da noite, portanto foi um dia quente, e soubemos que em Évora estavam 41 graus à hora do almoço, portanto estamos com o país muito quente para nós aqui em Portugal, são temperaturas muito altas. Para vós aí no Brasil, são temperaturas mais ou menos de verão, não é? São temperaturas mais ou menos de verão. Vamos lá então começar. Lembro a garrafinha d'água, lembro o copo d'água, quem quiser, para ser fluidificada pela energia da luz e da paz, e que podem beber logo ou pode ficar para irem bebendo durante a semana, como entenderem. Vamos então relaxar a nossa mente, tranquilizar e pacificar o nosso coração, alinharmos o nosso pensamento ao alto e respirarmos profundamente, com muita tranquilidade, inspirando e expirando, para assim acalmarmos a mente. E ao relaxarmos o nosso corpo físico, com a respiração de inspiração e expiração, estamos a desbloquear nódulos energéticos, estamos a permitir que a luz se possa conectar a nós com mais facilidade e que as sintonias de amor e paz se possam fazer com mais harmonia. Elevemos o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, ao nosso querido Pai Celestial, e vamos agradecer as bênçãos derramadas sobre nós hoje. Amado Mestre Jesus, querido Mestre, amigo de todas as horas, a vós agradecemos todas as bênçãos derramadas sobre nós no dia de hoje, todas as ajudas, todos os amparos, todos os bons pensamentos que vieram neutralizar muitas vezes as tensões, o caos, o desfoque, e vieram assim harmonizar a mente e o nosso espírito para voltarmos novamente a estarmos alinhados com os propósitos maiores do nosso espírito. Proporcionaram-nos ver a luz nas diferentes situações que vivenciamos, ajudaram-nos a ter coragem para continuar em frente, ampararam-nos nas pequenas quedas, ajudaram-nos a levantar-nos tropeços. Com os vossos eflúvios de luz amorosa, envolveram-nos num abraço carinhoso, fortificante, harmonioso e cheio de luz, nos permitiu voltar a sorrir, porque nos sentimos acompanhados, sentimos-nos mais leves, com mais alegria. Nos pedimos nesta hora que fiques connosco, nos orientes o nosso estudo, nos proporciones boas intuições e bons ensinamentos a todos,
encarnados e desencarnados, deste ou de outros mundos, com quem possamos estar sintonizados no amor e na paz. E que assim seja, porque assim já é. E assim, queridos companheiros, vamos dar aqui as boas-vindas à nossa querida Suzy. Boa noite, como estás tu? Boa noite. Boa noite para todos. Tu estás boa? Eu estou bem, sim senhora, com muito calor. É verdade. Até Aí os também meus gatos, estão. até os meus gatos se esticam todos no terraço, todos patas para a frente, patas para trás. Eu acho que eles nem sabem como é que são de cor. Eles Está de gostam facto de muito, terror, muito os quente. gatos. É, está mais, está demais. Suzy, então qual é a nossa leitura do Evangelho de hoje? Então, a nossa a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Item 12. Obrigada, Suzy. Que Deus te abençoe. O duelo, em certos casos, pode ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é, incontestavelmente, assim como o suicídio, uma prova de cobardia moral. O suicida não tem coragem de enfrentar os reveses da vida. Os duelistas não têm coragem de enfrentar as ofensas. Cristo não vos disse que é uma demonstração de maior honra e coragem o ato de oferecer a face esquerda àquele que bateu na direita, do que em vingar uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras: recoloca a tua espada na bainha, porque aquele que matar com a espada, morrerá pela espada. Com essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre? De facto, meus filhos, o que é então essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguinário e colérico, que diante da primeira ofensa reage bradando? Onde, pois, está a grandeza da alma daquele que, à menor injúria, quer levá-la com sangue? Quer lavá-la com sangue. Ele trema porque, no fundo da sua consciência, uma voz sempre lhe perguntará: Caim, Caim, que fizeste o teu irmão? E ele responderá a essa voz: Foi necessário sangue para salvar a minha honra. Mas ela retrucará: Tu quiseste salvá-lo diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver sobre a terra, e não pensastes em salvá-lo diante de Deus? Pobre louco, quanto sangue então Cristo vos pediria por todos os ultrajes que recebeu? Não somente os haveis, não somente o haveis ferido com espinhos e a lança, não somente o haveis colocado na cruz infamante, peço desculpa, mas ainda no meio da sua agonia, ele pôde ouvir as zombarias que lhe foram dirigidas. Que reparação, depois de tantos ultrajes, ele vos pediu? O último grito do cordeiro foi uma prece pelos seus carrascos. Oh, como ele, perdoai e rogai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos dessas palavras. Amai-vos uns aos outros. E então, ao receberes um golpe motivado pelo ódio, retribuireis com um sorriso e ao insulto com o perdão. Certamente o mundo se levantará furioso e vos considerará cobardes. Levantai a cabeça bem alto e mostrai então que a vossa fronte, também ela, não temeria carregar-se espinhos, segundo o exemplo dado por Cristo. Mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de uma morte, e o orgulho e o amor próprio, vestidos de uma falsa aparência de honra, autoriza-o. Quando Deus vos criou, Ele vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, Ele deu esse direito somente à natureza, para se reformar e se reconstruir. Quanto a vós, nem mesmo vos foi permitido expor de vós mesmos. Da mesma forma que o suicida, o duelista, estará manchado de sangue. Quando chegar a Deus, e tanto para um quanto para o outro, o soberano juiz prepara rudos e longos castigos. Se ele ameaça com a sua justiça aquele que diz raca a seu irmão, quanto mais severa não será a pena para aqueles que comparecem diante dele com as mãos sujas do sangue do seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. Que assim seja. Que assim seja, Suzy. É uma leitura muito bonita que nos leva, e muito atual, nos leva a pensar profundamente nas questões do suicídio
nas diferentes formas de suicídio que nós hoje vivemos no nosso mundo, não é? E que em setembro, o mês dedicado ao suicídio, iremos com certeza debruçar-nos novamente sobre esta leitura, como também nos leva a refletir sobre os duelos, os diferentes duelos que o homem protagoniza hoje. Hoje não é com a espada, ainda é, com a espada não também, mas com armas, não é? Ainda é com armas, mas os maiores duelos que nós hoje em dia enfrentamos são os duelos da palavra, são os duelos do jogo das mentes, das inteligências, são os jogos, são os jogos que se fazem entre todos, não só nas vidas profissionais e políticas, que são aqueles que são mais óbvios, não é? Mas também muitas vezes nas famílias, nos grupos de amigos. Nós, alguns de nós inconscientemente nem refletimos que as disputas que nós levamos entre uns e outros, e às vezes coisas pequenas e gratuitas, sem qualquer significado, são duelos. São duelos de poder, porque queremos sempre o nosso orgulho, nos leva ainda a termos sempre razão, mesmo quando não a temos. E, portanto, queremos impor-nos aos outros, arranjando argumentos válidos ou não, eu digo válidos no sentido da lógica, da racionalidade, esquecemos que, se calhar, não estamos a ser condescendentes com os nossos irmãos, não estamos a ser condescendentes com os nossos amigos, só pela necessidade que temos de ter a última palavra. E estes duelos acontecem constantemente. E ao ler e ao refletir sobre esta leitura do Evangelho, lembrei-me disso, que nós ainda temos falta de perdão e de capacidade de amar os outros, porque no fundo, quando nós nos queremos impor aos outros, e todos o fazemos, de uma forma ou de outra, tantas vezes, quando nós nos queremos impor aos outros, é um bocadinho de falta de amor por nós e pelos outros, e é sempre o nosso orgulho a falar. É sempre o nosso egoísmo a falar. Nós queremos ficar por cima dos outros, nós queremos ter sempre razão. São pequenos duelos, e vós podeis dizer, são pequenos duelos que não têm muita importância. Tudo aquilo que vibra neste momento e neste mundo, e porque as coisas estão muito afloradas neste momento, e vós sabeis que o processo todo que estamos a vivenciar neste momento, qualquer pequenina gotícula vai alimentar ou a luz ou a sombra. Qualquer pequenino suspiro de um pensamento mais profundo vai alimentar ou uma coisa ou outra, mas de certeza que nos vai tirar de dentro de nós mesmos, não é? Ou seja, nós para termos a harmonia necessária a estarmos focados na nossa própria evolução, nós temos que ter a consciência da força não diria fraqueza, e estou-me a lembrar do Yin e do Yang, do taoísmo, que é uma roda que está sempre em movimento, e por Yang nós podemos, ou eles denominam o masculino, a força, o exterior a nós, e pelo Yang eles denominam a fraqueza, a sensibilidade, fraqueza no sentido de sensibilidade, o feminino e o interior de nós mesmos. E o taoísmo ensina-nos que essa roda yin e yang está sempre a girar. E reparem que há uma bolinha preta no branco e uma bolinha branca no preto, para dizer que todos somos, ao mesmo tempo, força e sensibilidade, masculino e feminino, não é? Exterior e interior. E é desta harmonia que vai sair a nossa capacidade
de nos trabalharmos a nós mesmos como Cristo nos ensinou. Todas as coisas estão ligadas e nós não somos só uma coisa ou só outra, nós somos um conjunto de situações. E isto leva-nos a pensar que na questão do duelo, a questão de nós não termos o amor próprio necessário para percebermos que a nossa harmonia nasce dentro de nós, é no estado receptivo e feminino e sensível em nós mesmos, dentro de nós, que nós vamos trabalhar todo o processo evolutivo nos dons que o Cristo nos ensinou, nos princípios da harmonia taoísta também, que está muito interligada neste caso, que depois teremos que exteriorizar numa energia mais forte, de yang, mais masculina, mais da ação, mais de exterior, aquilo que já conseguimos armazenar dentro de nós. E destes dois processos faz-se o quê? Faz-se a nossa própria evolução em nós mesmos. Se esqueçam que Deus está dentro de nós somos a centelha divina, nós somos deuses, não é? Assim Jesus nos disse. E de dentro de nós, uma energia mais forte, mais da ação, mais exterior, mais yang, parte para o mundo para amarmos uns aos outros como irmãos. Portanto, temos que nos amar a nós mesmos, para depois amarmos todos os outros, e é uma roda de equilíbrio e de harmonia, e assim estamos a criar a própria harmonia. Não chegamos aos duelos, esperemos não chegar aos suicídios também, e portanto, para isso trabalhamos com força, não é? A leitura complementar, muito mais havia a dizer desta leitura, mas vamos agora passar aqui para os dons, nos dons do Cristo, mensagem de Emmanuel pelo Espírito, também já é um Espírito, mas pela psicografia de Chico Xavier. Também já é um Espírito, quer dizer, sempre foi e todos somos, mas neste caso porque Chico já não está entre nós, portanto já é uma entidade de vibração etérea. Então, capítulo 25, página 65 do livro Fonte Viva, nos dons do Cristo. E começa esta leitura com a carta de Paulo aos Efésios, que são os habitantes de Éfeso, hoje parte da Turquia, capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Todos temos uma graça, todos temos uma missão, todos temos um dom no mínimo, todos somos agraciados com uma força divina, não é? Assim nos ensinou o Cristo. E, portanto, nós temos que ter esta consciência forte em nós para conseguirmos estruturar-nos cada vez mais, para conseguirmos fortalecer a nossa vontade cada vez mais, para podermos enfrentar as instabilidades caóticas aparentes, porque a luz está sempre no comando, que estamos a vivenciar nos dias de hoje. Daí, hoje em dia, e hoje em dia estamos a falar destas últimas semanas, que está tudo muito mais turbulento, termos que ser cada vez mais fortes e temos que ativar em nós os dons do Cristo. E diz-nos Emmanuel, a alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. E cá está, estamos em plena batalha conosco mesmos. O duelo a existir que não existe, mas a existir seria de nós para conosco. Claro que não existe, porque nós não pretendemos matar nenhum dos nossos lados, portanto, seria sempre uma metáfora, esta frase que eu disse. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima, animalidade versus espiritualidade. E por aqui nós percebemos logo, não é? Na animalidade está o duelo, estão todos
estão todos os atributos do ego, do egoísmo, está toda a nossa parte mais visceral, mais animalizada, em todas as áreas da nossa vida. Não nos esqueçamos que nós ainda temos um cérebro aqui atrás, na parte de trás da nossa cabeça, é o que a ciência chama cérebro reptiliano, portanto, onde ainda está grande parte desta nossa animalidade, destes nossos ímpetos de sobrevivência, muitas vezes viscerais. Mas a nossa espiritualidade, ela tem a sua antena divina na nossa pineal, na nossa glândula pineal, que nós já fizemos um estudo sobre isso, e que fica, se nós fizermos um ângulo de interseção aqui do chamado terceiro olho oriental, direitinho para o meio do cérebro, fazemos aqui no meio da nossa cabeça e há aqui uma interseção onde está a nossa glândula pineal. Nossa glândula pineal é a ligação ao nosso divino, ao alto, é a nossa antena com a espiritualidade. E é por aí que nós vamos, e é aí que nós também vamos nos ligando ao mais alto para conseguirmos ir buscar a luz necessária para todo o nosso trabalho com os seres, com as mediunidades, com as viagens astrais, com todos os dons espirituais que todos nós somos agraciados, uns em maior quantidade, outros em menor quantidade, mas todos somos, e é isso que nos liga ao mundo, ao nosso verdadeiro mundo, que é o mundo dos espíritos, ao mundo da espiritualidade. Milénios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E tivemos, e ainda temos, como sabemos, agora menos, mas foram muitos milénios, não é? Portanto, nós não podemos querer fazer agora, de repente, um caminho contrário contra todo este processo. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. E nós, para estarmos aqui hoje, todos a estudar estas maravilhosas filosofias espirituais e leis cósmicas e universais e divinas, por isso, todos nós já caminhamos muito, nós já tivemos muito processo de nascimento e morte, reencarnação, muito processo de aprendizagem destas qualidades subtis que nos vão permitindo hoje compreender estas lições melhor e vão nos permitir hoje percebermos o que é que quer dizer ascensão e como podemos trabalhar para nos pormos nas melhores condições para podermos ter esse processo de luz em nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes nela, se possam expressar. E aqui tem a ver com a nossa abertura já de consciência em todo este processo. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com vigilância, atenção, dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Plantas preciosas é tudo aquilo que não tem valor e que nós plantamos no nosso lar, plantamos em nós mesmos e temos que cuidar como jardineiros, atentos a nós e atentos também a todas essas qualidades que queremos fazer florir em nós mesmos e no lar daqueles que amamos. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração. O divino cultivador quem é? É Cristo Jesus, não é? É Ele que nos planta e nós depois regamos ou não regamos, fazemos ou não fazemos florir estas lições maravilhosas.
recordando que se o sol consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste, fumicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor em redor de nós. E pumicultor é um fruticultor. Portanto, pumicultor é aquele que se dedica ao cultivo das árvores de fruto. E, portanto, é um fruticultor, é um agricultor de árvores de fruto, também podemos dizer assim. Observa a tua boa parte e lembra-te que podes dilatá-la ao infinito. E aqui está Emmanuel, mais uma vez, a dizer-nos para olharmos para dentro de nós. Cuidarmos da nossa terra interior, do nosso solo, que queremos fértil dentro de nós, para que as sementes que vão sendo plantadas em nós, ou que já foram plantadas em nós, depende, possam florir e dar bons frutos, tal como a parábola do bom semeador, não é? Cuidemos do nosso interior, da nossa consciência, da nossa capacidade de nos olharmos para nós mesmos e percebermos quem somos. Percebermos se nós ainda estamos muito ligados ao exterior, ao material, onde é que nós pomos o nosso coração todos os dias? Só nas coisas materiais, nós sempre nas coisas materiais, sempre nas dinâmicas da vida que quando partirmos não levamos, ou nós também estamos a cultivar esta terra e estamos a cavá-la, a arejá-la, a prepará-la para dar bons frutos, e quando os dá, nós já cuidamos destas nossas árvores, nós já as alimentamos, nós já as protegemos, como aqui nos diz Emmanuel, já protegemos estas plantas preciosas, elas estão todas dentro de nós. E aqui Emmanuel também chama a tudo isto a boa parte, a nossa boa parte. Não intentes destruir milénios de treva num só momento. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. Ou seja, mantenhamos-nos em harmonia interior, trabalhemos em nós cada dia aquilo que nos for possível para o nosso autoaperfeiçoamento, mas não percamos de vista estes dons do Cristo que temos em nós, que queremos ter, que queremos cultivar, que é o amor e a paz, é a harmonia e é a fé de que nós somos de facto seres de uma imensa força divina, que nós trazemos em nós esse facho de luz que é a semente divina, somos todos filhos da fonte criadora a que chamamos Deus, e nós podemos, assim queiramos, sermos cada vez seres mais conscientes da força que temos e seres que são de luz e podem iluminar também os outros, com as nossas boas palavras, com os nossos bons pensamentos, com as nossas boas ações, não de repente, mas sempre numa constância, sem perdermos a força da harmonia. E esta era a leitura que nós tínhamos para hoje. Suzy, que tens para nos dizer? O que eu tenho para dizer é que, a respeito da leitura do Evangelho, é muito comum, ainda se ouve com muita frequência as pessoas a falarem de determinadas situações e alguma coisa que acontece entre eles, e dizerem: eu não lhe perdoo, eu nunca mais lhe perdoo, eu nunca lhe vou perdoar. E na verdade não têm noção sequer daquilo que estão a deitar pela boca fora.
Pois não. A minha mãe dizia muitas vezes que a semente que mais bem se aproveita é a semente da língua. Portanto, temos de ter sempre muita atenção àquilo que dizemos. E, de facto, É isso mesmo. em vez de considerar inimigos, eu chamaria os desafetos, né? Porque, no fundo, nós somos todos irmãos e um dia seremos todos unidos. Né? Não Exato. sei quando, mas seremos um dia. E, portanto, são os desafetos. E não é fácil perdoar. Também nunca ninguém disse que era fácil. Mas com um bocadinho de esforço, e as pessoas também têm muito, acho que andam todas muito com o ego muito em cima. Sim, Todas querem ter razão, muito todas querem ter a última palavra, todas querem ter a certeza, saber, ser maior, ser. Eu vejo isso nas mais pequenas coisas, quando às vezes apercebem as pessoas a conversar e realmente ninguém quer dar o braço a torcer, e é complicado, é complicado. É é complicado. muito complicado. Mas Obrigada, pronto, Suzy. chegará o dia deles. Exatamente. A nossa Suzy vai estar um mês ausente aqui dos nossos estudos, vai para férias e daqui a um mês, se Deus quiser, temos a Suzy de volta. Eu desejo à Suzy muito boas férias, boas viagens, muita luz e uma gratidão grande e até, para nós, até sexta-feira no estudo da mediunidade. Suzy, um beijinho muito grande, uma Muito noite boa obrigada, e muito obrigada nós e até daqui a continuamos um mês. daqui a um Cá mês. estarei de novo. É isso, e serás muito bem-vinda. Vá, Muito até obrigada. boa semana para todos Tá, e até beijinhos. sexta-feira. Beijinhos, tudo bom Obrigada, para ti. obrigada. Deus, obrigada, Muito Sofia. obrigada. Boa noite, beijinhos.